Fala, flagramáveis! No vídeo de hoje vamos falar sobre as atualizações do mercado da bola do Flamengo, desembarque de Danilo no Rio de Janeiro, informações sobre a volta de Pedro aos gramados e a possibilidade de time misto contra o Sampaio Corrêa. Essas e outras notícias rápidas do Flamengo para você agora, informação e opinião de torcedor para torcedor. Então já deixa a sua curtida aí nesse vídeo para dar essa moral. Se você ainda não me segue, eu te convido a me seguir para você não perder essas informações do dia a dia do Flamengo. O canal é novo, então me dá essa moral, me ajuda a chegar nos primeiros 500 inscritos, tá faltando pouco. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo para essa resenha. Falando do próximo jogo do Flamengo, na quinta-feira às 9h30, contra o Sampaio Corrêa. Esse jogo já tem 40 mil ingressos vendidos. A expectativa do Flamengo é de casa cheia, com 55 mil pessoas. Lembrando que a estreia do Flamengo e a estreia do Maracanã em 2025, Maracanã com um gramado reformado, vamos ver como é que o time vai se sair nesse tapete. Eu vou nesse jogo, se você vai, deixa aí nos comentários, de repente a gente se encontra lá. Uma notícia que não é tão boa, porque a torcida, obviamente, vai esperar ver todos os craques, e o Filipe Luís deve poupar nesse jogo, né? Não deve entrar com força máxima, por conta de duas situações. Da final, né? Ou seja, o Flamengo já está se preparando para esse jogo de domingo, mas também por conta da logística. O jogo é 9h30 da noite, então os jogadores devem sair meia-noite, 1h da manhã do Maracanã, e na sexta-feira já tem viagem para Belém do Pará, onde o Flamengo vai se concentrar para jogar contra o Botafogo no domingo. A notícia boa é que o Luiz Araújo está confirmado, então ele vai para o jogo, provavelmente vai entrar no segundo tempo, mas vai ter uma boa minutagem aí, então está totalmente liberado. Quem ainda tá é uma dúvida é o Cebolinha. Ele tá liberado para o jogo para ganhar ritmo, mas provavelmente vai entrar depois, ou seja, deve entrar aí no segundo tempo ou então uns minutinhos finais do jogo aí só para poder pegar na bola, sentir o gramado do Maracanã e o entrosamento com o time. O Filipe Luís, inclusive, falou sobre isso na coletiva depois do jogo contra o Volta Redonda, que daria essa oportunidade para ele, também pensando na final contra o Botafogo. O Pedro postou um vídeo nas suas redes sociais treinando em campo com o preparador físico do Flamengo. Então, assim, ele já deixou muito animada a torcida que o segue, porque ele já estava treinando velocidade, estava treinando com chuteira, correndo à vontade, então isso deu uma certa expectativa com relação à sua volta. Ele deve voltar a treinar nos próximos dias com bola para se preparar. Ainda está um pouco longe, mas a previsão, eu até trouxe isso num vídeo anterior, dizendo que a previsão seria para o meio do ano, né, próximo já do Mundial. E, na verdade, o retorno do Pedro pode ser já em abril, ou seja, daqui a mais ou menos uns 2 meses. Um pouco mais para o final, para o início, mas deve acontecer em abril. Falando de Juninho, vai ser a estreia desse primeiro reforço da era BAP, da era José Botto, no Maracanã. A gente não sabe ainda, a gente vai ver com relação ao treino de quarta-feira, se o Juninho vai começar como titular, e aí o Filipe Luís vai botar de volta um centroavante de origem, ou se o Juninho vai entrar no decorrer do jogo, ele vai manter o esquema. Acredito que o Filipe Luís vai mexer um pouco no esquema, até porque ele vai poupar alguns jogadores, e ele tem que usar esse jogo como um teste realmente para a final. Mas vamos ver a expectativa aí de como vai se sair esse primeiro reforço jogando pela primeira vez no Maracanã. Com relação ao Danilo, ele desembarcou nessa terça-feira de noite no Brasil, no Rio de Janeiro, no aeroporto Galeão, mas ele frustrou um pouco a torcida porque ele desembarcou para uma saída alternativa. Ele combinou isso com a diretoria do Flamengo, com a direção lá do aeroporto, porque ele também não fechou o contrato, então na cabeça dele não deu explicação, mas ao meu ver ele não quer esse tumulto todo se ainda não assinou como jogador do Flamengo. Nessa quarta-feira ele vai se apresentar no Ninho, vai fazer exames e provavelmente vai assinar o contrato quando vai ser divulgado aí, quando vai ser a primeira coletiva dele, a apresentação oficial. Atualização sobre o Vitão. A informação que eu tenho é que o Inter não vai abrir mão do jogador, principalmente para um clube brasileiro. Então o Inter vai segurar ao máximo, vai tentar vender esse jogador apenas no meio do ano e a preferência do Internacional é vender para fora do Brasil.
O jogador já está acertado com o Flamengo, isso é natural, ele já acertou salários, mas ele não vai forçar uma saída porque não tem clima ruim para isso. Ele é um jogador bem quisto lá, a torcida gosta dele, acabou de ganhar a camisa número 4, vem se destacando. Se o Inter não quiser vender, paciência, o Inter não é obrigado a vender, né? O jogador também tem que aceitar isso, tem um bom salário. Atualizações e novidades sobre o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves, que fez uma boa temporada, pré-temporada nos Estados Unidos, ele está sendo sondado pelo Santos. Lembrando que o técnico do Santos é o Pedro Caixinho, português, que treinou o Matheus Gonçalves lá no Bragantino. Gosta muito do jogador. E existe uma possibilidade do Matheus ser convencido por conta do Neymar, que está chegando no Santos. A gente sabe que essa geração do Matheus Gonçalves tem o Neymar como um grande ídolo. Então, além dele não ser titular no Flamengo, existir essa possibilidade dele jogar como titular no Santos, ter um treinador que gosta dele e poder jogar ao lado do seu ídolo, pode pesar, e o Matheus Gonçalves tentar convencer aí o Flamengo a fazer essa transferência. A gente não sabe ainda se o Santos vai vir com a proposta de empréstimo ou de venda definitivo. No oposto disso, aconteceu uma situação com o Alan. O Cruzeiro vinha sondando a situação dele, a possibilidade da contratação do Alan, que está em baixa no Flamengo. Não, a camisa não caiu bem nele, eu já venho falando isso há muito tempo aqui. O Diniz queria muito o jogador, já tinha treinado ele, queria muito contar com o jogador. Acontece que o Diniz foi demitido, então esfriou aí essas tratativas. Outro treinador, que seria o Renato Gaúcho, também não fechou com o Cruzeiro. Então vai depender do treinador que entrar para ver se essa negociação vai acontecer ou não, mas está com cara de que melou. Atualização sobre o Lohan: o Flamengo divulgou a lista de 5 jogadores que não vão fazer parte do elenco, né? Isso, naturalmente, né, normalmente não era publicado. Quando os jogadores não contam, o Flamengo apenas afasta, a gente fica sabendo pela imprensa. Mas o Flamengo divulgou, né, publicamente a lista dos 5 jogadores. A gente sabe que tem um 6º jogador aí, que é o Lohan, que ele não necessariamente estaria liberado para procurar venda, mas ele não faria parte dos planos, né? Então a gente tem aí o Pablo, o Carlinhos, o Thiaguinho, o Caio Muniz e o Zé Wellington. O 6º jogador seria o Lohan. O Flamengo não conseguiu fechar a forma de pagamento com o CSKA. O CSKA quer parcelar, o Flamengo quer à vista. Então o Lohan já está treinando com o time sub-20 do Flamengo. Lembrando que o time sub-20 está se preparando para a Libertadores, que começa em março, a Libertadores da categoria. O Lohan, na última Libertadores, foi o grande destaque, principalmente naquele jogo contra o Boca Juniors, né? Destruiu esse jogo. E muita gente se perguntando o que está acontecendo com o Lohan, o que está acontecendo com o Flamengo com relação a esse jogador. A gente tem que lembrar que o Lohan tem 18 anos apenas, né? Então, assim, ele é um menino, é um garoto. Existe uma questão de amadurecimento futebolístico, mas existe uma questão de amadurecimento pessoal, de ser humano. Ele é muito novo, ainda tem uma cabeça de adolescente, apesar de conviver com caras mais velhos, né? E o elenco do Flamengo, o time principal, tem uma idade certa avançada. Então, o que pode estar acontecendo é que o Lohan não conseguiu se adaptar. O ambiente não está fazendo uma certa diferença, né, com relação a essa distância de idade. Você vê, o Flamengo está liberando Caio Muniz, que nunca jogou pelo profissional, e Zé Wellington, né, porque estouraram a idade sub-20. No caso do Lohan é o contrário, ele ainda tem mais 2 anos de sub-20, né? Então, para a gente ver como realmente tem que cuidar desse jogador, da cabeça desse jogador, para ele não se frustrar nessa ida e vinda da base do Flamengo, do sub-20, né? Vamos ver aí se o CSKA vai aceitar pagar o que o Flamengo quer à vista, e de repente é o melhor caminho para o Lohan. Falando então, para terminar, sobre o Jorginho, a informação que eu tenho do Fabrício Lopes, do jornal O Dia, é que o Flamengo e o Jorginho começaram a falar a mesma língua. Eu já tinha trazido aqui em outro vídeo que o Flamengo ofereceu aí um dos maiores salários do elenco, né? Seria na casa de R$1.800.000, e o Fabrício trouxe a informação de que o salário proposto pelo Flamengo é de R$1.750.000. O Jorginho queria R$2.250.000, uma diferença de R$500.000 por mês. E aí eles conseguiram ceder um pouquinho o Jorginho, o Flamengo ofereceu um pouco mais, e parece que eles chegaram aí a um denominador comum. O que a gente está esperando agora é a posição do Arsenal com relação ao Arteta, que é o técnico. Ele gosta muito do Jorginho, vê futuro no Jorginho no Arsenal, até como treinador. Então,
o Arsenal precisa liberar. O Flamengo agora está numa situação de esperar o jogador se resolver com o Arsenal e com o técnico, porque aí sim o Flamengo vai fazer o que o Flamengo fez com o Danilo, trazer, depois de rescindir o contrato, para aí sim assinar com o jogador. Qual a minha opinião, né? Na minha opinião sobre isso, muita gente falando que o salário é muito alto desses dois jogadores, né? O que acontece é que a gente tem que olhar o nível dessas contratações, né? O Danilo, ele até pouco tempo era não só titular, mas capitão da Juventus. Tem toda uma história lá, é um ídolo da torcida. O Jorginho, a mesma coisa. Nunca jogou no Brasil, só jogou em time grande, foi campeão pela seleção da Itália. Há pouco tempo atrás foi terceiro na Bola de Ouro. Então, apesar de terem idade avançada, esses jogadores ainda têm mercado na Europa. O Flamengo está conseguindo trazê-los, está conseguindo trazer de graça. Então, ainda que o salário seja alto, a gente tem que olhar o nível dessas contratações. E a gente tem que entender que o Flamengo se preparou para isso. Com a liberação de Davi Luiz, Fabrício Bruno e Gabigol, o Flamengo começa a liberar a folha salarial para fazer esse tipo de contratação. Para você ter uma ideia, o Davi Luiz ganhava mais do que o Danilo vai ganhar, né? O Juninho ganha muito menos do que o Gabigol. Então o Flamengo consegue ganhar uma gordura no salário na liberação desses jogadores para poder fazer essas contratações. Então não tem nada fora do normal. Até porque a gente tem que esperar para ver o resultado. Porque se vierem títulos, a gente não vai falar mais do salário desses jogadores. Como aconteceu em 2019. Ou vocês acham que os jogadores do Flamengo ganhavam um salário mínimo, um misto quente e um Guaravita? Não, eles ganhavam milhões, ganhavam muito bem. E ninguém falou do salário deles porque ganhou tudo. Então, o que não adianta é contratar jogador como o Pablo, por exemplo, que o Flamengo está tentando liberar, mas não consegue, quase 1 milhão, que está encostado. Ele ganha 900 e poucos mil reais por mês e não quer sair do Flamengo. E isso é uma má contratação. Agora, se for para pagar 2 milhões no Danilo, 2 milhões no Jorginho e eles derem título para o Flamengo, ninguém vai falar disso. Então, é esperar para ver. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já dá sua curtida aí, comenta o que você achou. Se você ainda não segue aqui o canal, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para você não perder as notícias do dia a dia do Flamengo, com muita informação e opinião. E não deixa de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!